Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês. Eu confesso que esta passagem, esta palavra, me deu um certo trabalho para gravar, né? Para fazer esse vídeo aqui, porque, não sei, não dava tempo, sentei 2 vezes, me preparei 2 vezes para fazer e não dava tempo. E hoje, eu meditando mais uma vez, eu pude perceber que não se tratava do tempo que eu não tive, mas da tribulação para que ela não fosse falada, para que ela não fosse explicada, porque se trata de uma palavra muito forte, né? Que é o pão vivo descido do céu. A gente vai falar hoje sobre a Eucaristia, né? A gente vai refletir em cima daquilo que Paulo passou para aquela comunidade de Coríntios, em cima da palavra de Deus, do que saiu da boca de Jesus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, este é, né? E a gente vai ver agora, né? Porque não tem tribulação para mim. Só o céu me para, só Jesus Cristo me para. E a gente vai sim falar. Eu poderia passar para outra palavra, a palavra de ontem, a palavra de hoje, mas eu não quero. Eu quero esta palavra, né? A gente vai falar sobre ela e agora, certo? Então, pessoal, a passagem de hoje ela tá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo do 17, a gente vai aqui, ó, do 17 ao 34, não é isso? Do 17 ao 34. E a palavra de Deus nos diz: Eucaristia e coerência. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês. E, em parte, eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. De fato, quando se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aquele que nada tem? O que vou dizer para vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto não os elogio. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. Em resumo, irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa,
Assim vocês não estarão se reunindo para a própria condenação. Quanto ao resto, darei instruções quando aí chegar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, vejam só. O que significa essas palavras de Pedro para aquela comunidade de Coríntios? Por que Paulo? Porque Paulo, passou esse ensinamento para aquele povo. O que acontecia na verdade? Pelo que dá para a gente entender, acontecia o que acontece hoje em dia. A divisão que existe no nosso meio religioso. Principalmente, em se tratando da palavra, principalmente nesse meio eucarístico, ou seja, nesse acreditar se Jesus está presente na Santa Eucaristia dos católicos ou presente na ceia dos protestantes. Infelizmente, a gente tem que falar para poder explicar bem explicado. Paulo diz aqui na leitura, quando você lê, que você leia com calma, compassadamente, para que você possa entender. Paulo diz que já existia naquele meio, naquela comunidade, brigas, divisões. O que acontece entre nós? As mesmas coisas. É um povo dividido, não é um povo que tem a mesma fé, não é um povo que leva a mesma crença, não é um povo que houve uma divisão. Quando Paulo diz que realmente tem que haver essas brigas, realmente tem que haver essas divisões para que nós sejamos testados e a gente veja até onde a gente vai chegar. Será que a gente vai ser forte o suficiente para acreditar no que é verdadeiro? Ou a gente vai pular de galho, como muitos já fizeram e fazem? É óbvio que se trata disso aqui. Quando ele diz, tem que haver a divisão, tem que haver as brigas, para ver quem é forte o suficiente para acreditar na verdadeira palavra, na verdadeira fé. E não são muitos, Não são muitos, por aqui é mais perto. Muitos acreditam naquilo que o acolheram, Muitas vezes você vive uma tribulação muito grande na sua vida e você sai sem rumo. Você entra, vamos se dizer, numa igreja católica, você não tem o mesmo acolhimento que uma igreja protestante te dá. Em acolhimentos, eles são magníficos. Ele nos acolhe realmente, verdadeiramente. Se você está ali chorando, já chega gente junto, já pergunta o que é, já leva para fazer orações, enfim. Na igreja católica não tem isso. Infelizmente, esse defeito existe. Mas é como Paulo diz, precisa existir essas coisas para se testar e ver quem é forte para ficar. Muitos não ficam. Então, muitos procuram, naquele momento de tribulação, um abraço, um acolhimento, Claro que a gente não generaliza, porque se você procura o padre para conversar, ele vai estar lá para lhe servir, para conversar com você. Mas muitas vezes você está tão assim atribulado que você quer o acolhimento de quem estiver ali naquele momento. Você não vai pensar em ir conversar com o padre, com ninguém. Você quer as pessoas ali. Então, muitas vezes você vai a um grupo de oração, você não tem aquele acolhimento. Você não tem. Conta-se os grupos de orações que te dá a atenção devida que você precisa naquele momento. Então, muita gente, por aqui é mais perto. Tomando essa decisão de correr, de ir para outra denominação, o que acontece? Lá você vai encontrar inúmeras coisas que podem te levar à condenação. Mas você está generalizando. Porque o Deus daqui é o Deus de lá. Eu até acredito que o Deus daqui é o Deus de lá. Mas as práticas, a forma como eu vejo, a vontade de Deus para a minha vida é diferente. Totalmente diferente. Porque se a palavra de Deus diz aqui,
Paulo está mostrando o que Jesus disse para ele, Jesus disse para nós também. Este é o meu corpo, com o pão, ó, pedaço de pão, mostrando lá. Consagrando, este é o meu corpo. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Pega o cálice, este é o meu sangue. Então não se tem dúvida da presença de Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Como que eu vou ter dúvida? Como é que eu vou escolher um dia na semana para fazer uma ceia com pedaços de pão, né? Com suco de uva, né? Vou fazer uma ceia somente em memória, só porque Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Como que ele poderia se expressar nesse momento? Claro que ele iria dizer o quê? É claro que ele iria dizer, façam isso em memória de mim. Essa autoridade aqui, façam isso, ele não estava dizendo para todo mundo que o seguia. Ele não estava dizendo para todo mundo que se reunia nos lugares onde ele estava. Não. Existem umas pessoas escolhidas aqui. E essas pessoas eram quem? Os discípulos que estavam ao redor da mesa. Os discípulos de Jesus. Se isso aqui fosse falado por Jesus para todo mundo que o seguia, todos nós tínhamos a autoridade de consagrar Jesus na Eucaristia, no pão. Todos nós teríamos essa autoridade, mas ele deu a um conjunto de pessoas, os seus discípulos. Dentro desses discípulos existia quem? Pedro. O que ele deu a Pedro? As chaves do céu. Ele só deu a Pedro as chaves do céu. Se não entender, né, eu acho que eu vou ter que desenhar. Ele deu a Pedro, só a Pedro. Ele não deu aos 12. Ele não disse, vocês, meus discípulos, meus apóstolos que estão aqui, eu vou dar as chaves do céu a vocês. Não, ele deu autoridade a um, para que esse um tomasse conta do restante que ali se fazia presente, que eram os discípulos. Esse Pedro aqui é o nosso sucessor, é o nosso Papa Francisco. É o sucessor, é a substituição de outros papas que vieram, que substituíram Pedro quando Pedro morreu. Entendeu? Os outros podemos cifrar como bispos, padres e etc. Porque eles têm a autoridade de consagrar o pão para que Jesus se faça presente. Por quê? Porque Pedro é o dono de tudo. É o chefe da nossa igreja, Pedro. E Pedro comanda. O que Pedro diz sim, aqui na terra, é dito sim lá no céu. O que o Papa afirma aqui na terra, o céu afirma também. Se ele diz não, é não. Então, se há autoridade para que os padres consagrem, é através de Pedro. Porque Jesus deu a Pedro as chaves do céu. O que ele diz? Será que isso aqui foi só uma historinha da carrochinha? Eu te entrego as chaves do céu. Tudo que ligares aqui será ligado no céu. Tudo que desligares aqui será desligado no céu. O que significa? O que você disser sim aqui, eu autorizo em cima. Se você disser não, eu autorizo em cima. Ou seja, é por isso que Jesus ele se faz presente na hora da confissão aos padres. Entendeu? Porque existe esse sim. O padre, ele vai ver se você, ele vai analisar em você se você realmente está prestes a receber a Eucaristia. É ele que diz que sim ou que não. Ele vai te absorver, em nome de Jesus, ele vai te absorver para que você vá receber o corpo de Cristo.
Mas ele só vai fazer isso se você tiver contrito com as coisas de Deus. Você esteja tirado da sua vida parte dos seus pecados, das suas coisas erradas que você faz. Mas enfim, isso é outra história. Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? Então, Pedro diz: vocês se apressam para comer o pão. Vocês se apressam. Vocês não têm comida em casa, não? Gente, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a divisão. Vocês dividem a fé. E ali, as pessoas que precisam se alimentar do corpo de Cristo não se alimentam porque dentro delas elas não têm a fé que ele está vivo. Como que eu não vou acreditar Jesus falando que ele está ali? Quando ele diz, vocês façam isso em memória de mim, ele está dando autoridade a uma quantidade de pessoas. Entendeu? É uma quantidade de pessoas. Não é a comunidade toda, o povo do mundo todinho que estava lá atrás de Jesus, não. Ele só deu autoridade a um. E esse um comanda toda uma igreja, uma única igreja. A nossa igreja católica, que é a universal. É ela. Se existem outras, eu desconheço. Feita por homens, né? Feita por homens. Mas enfim, isso é a fé de cada um. A gente não discute aqui fé. A gente discute o que é verdade. Acredita quem quer. Mesmo porque essas palavras que eu falo aqui vai para católicos e não para evangélicos. Não para protestantes que têm um outro tipo de fé. Agora, se você tem uma mente mais aberta e quer entender algo a mais fora da sua denominação, seja bem-vindo. Então, Jesus fala isso. Pedro fala isso. Paulo fala isso. Paulo fala isso, né? Vocês vivem de brigas. Vocês sabiam, tem uma parte que ele fala aqui, que se vocês comerem o pão e o vinho indevidamente, você estará comendo e bebendo a sua própria condenação. Aí aqui ele manda que vocês vigiem, que vocês tenham discernimento para saber aonde verdadeiramente se encontra o Senhor, para que você coma e beba desse cálice e desse pão. Para que você tenha o que? A vida eterna. E não que você perca a vida eterna. Eu não posso duvidar desse mistério. Porque foi o próprio Jesus que levantou o pão. Na hora que o padre levanta o pão, é como se Jesus Cristo estivesse levantando o pão na ceia e consagrando aquele pão. O pão que eles compram, a bolachinha redondinha que vem do mercado, que vem da loja, que vem de outro lugar, não é Jesus não, gente. É o pão, é o trigo. É um pedaço de trigo. Mas a partir do momento que há a concentração, como é que se diz? Consagração. Jesus se faz presente, ele desce do céu. Alma, corpo, alma, sangue e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Vivo ali. Esse mistério a gente acredita. Eu não quero ameaçar de forma nenhuma a minha entrada no céu. O meu íntimo com Jesus. Eu quero receber esse pão, esse vinho. Ah, mas por que vocês só dão o pão, vocês não dão o vinho? A igreja, no começo da igreja, era dado o pão e o vinho. Mas se o pão e o vinho é um só corpo, não há diferença em você só receber o pão de Jesus. Você não precisa tomar o vinho. Existem algumas missas, né, que o padre dá o vinhozinho, um pouquinho do vinho. Cada um toma um pouquinho do vinho, né? Mas algumas missas assim, solene, uma coisa...
Mas não há necessidade, porque acreditamos que o sangue e o corpo está ali. Jesus vivo está ali na Eucaristia. Então eu não vou receber algo que vai me condenar. O próprio Paulo vem dizer aqui: você está recebendo a sua própria condenação quando você pega um pedaço de pão francês e come. É a mesma coisa de eu sentar na minha mesa, pegar um pedaço de pão, né? E comer com um pouco de suco de uva. E dizer: isso aqui, Senhor, em memória de ti. Eu estou me lembrando, só me lembrando do momento da ceia que o Senhor teve com seus discípulos. Pronto, é uma lembrança. Eu não acredito que ele está presente. Então, a ceia dos protestantes significa isso. Eu não posso receber o corpo de Cristo indevidamente, com todos os meus pecados, fazendo festa em mim. Né? Eu não posso receber o corpo de Cristo de todo jeito, como é dado, né? Em alguns lugares. Por quê? Porque é só um simbolismo. Aquilo ali representa só a ceia. É uma lembrança. Então eles distribuem aquilo ali como uma lembrança. E a palavra não diz que é uma lembrança. Só porque Jesus Cristo diz: façam isso em minha memória. Como é que ele iria se expressar para que eles fizessem? Claro que era na memória dele, porque ele não estava mais presente. Ele estaria presente em alma e divindade, mas não de corpo. Por isso ele fala isso, né? Mas muitos distorceram, muitos fazem de outra forma e muitos e milhares estão aí seguindo, né? Que é um direito de cada um segue o que quer. É como o próprio Paulo fala aqui. Vamos ver, é bom existir essas divisões mesmo para ver quem realmente vai ficar onde tem que ficar, né? Quem não aguentar vai correr e vai viver de forma indignamente para receber o corpo de Cristo. Cada um que vigie. No finalzinho ele vem falar, cada um que vigie. Ele fala aqui das palavras de Jesus: este é o meu corpo, este é o meu sangue. O Senhor está com o pão na mão. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então a gente precisa refletir sobre isso. Naquele momento existia só os discípulos. Não foi para todo mundo que o seguia. Foi ali na mesa com os 12 que ele consagrou aquele pão. Então existe uma quantidade mínima ali que tem autoridade de consagrar o pão de Cristo para que se transforme no corpo e no sangue. E a gente já sabe quem são. Os padres. Eles têm essa autoridade. Mas, quando ele fala, vigiem para vocês não receberem, aí a gente vem para essa parte. Porque nem todo mundo pode receber o corpo de Cristo de todo jeito? Por conta dos nossos pecados. A gente precisa estar em comunhão com Deus para poder receber. Eu não posso estar vivendo um adultério para receber. Eu não posso estar roubando. Eu não posso estar adulterando. Eu não posso estar matando. Eu não posso guardar rancor. Eu não posso estar julgando as pessoas. É por isso que existem as confissões. Porque a gente faz certas coisas praticamente todos os dias, como julgar. Julgar a gente julga até em pensamento. Adulterar a gente adultera até em pensamento. Não é assim? Então, por isso existem as confissões. Você tem sempre que estar indo se confessar, né? Pedir perdão a Deus, ter ali o perdão de Deus diante do Padre. Ou, se for pecados veniais, como eu já falei, ser tirado na missa, né? No momento. Aquele pecadinho da missa, que a gente pode pedir perdão na missa, na hora do ato penitencial, que é logo no comecinho, que eu já falei aqui. Quando dá o nome do Pai, que começa a cantar aquela música do perdão, todo mundo baixa a cabeça e começa a pedir perdão dos pecados pequenos. Julgamento, muitas vezes a gente julga com o pensamento, é uma raiva que a gente guarda, é nome que a gente chama, enfim, essas coisinhas pequenas é tirado na missa. Você precisa tá se limpando,
Principalmente se você recebe a Santa Eucaristia. Aí muitos dizem assim, ficam revoltados com os padres porque os padres não absolvem eles a receber a Santa Eucaristia. Ah, mas Jesus Cristo veio para todos. Ele estava lá para todos. Vocês perceberam que ele, quando consagrou o pão, ele não deu a todos? É como eu acabei de falar. Todo mundo que o seguia não estava presente naquela ceia. Quando ele dividiu o pão e o peixe para que todos comessem, para saciar a sua fome da carne. Mas a sua fome do espírito e da alma precisa que nós estejamos contrito com o Senhor. Ou seja, que parte dos nossos pecados tenham sido jogados fora. Para que eu possa ir dignamente, quando ele fala, cuidado para não receber e se voltar ao contrário para você. Ao invés de você estar recebendo a salvação, você tá recebendo a condenação. Por quê? Porque eu estou indo receber o pão traindo minha mulher, né? Seria tão bom que todo mundo que estivesse naquela fila da comunhão entendesse isso. Principalmente homens, que está sempre ali vulnerável a trair. Não entende, acha que aquilo ali é para todo mundo. Que eu acredito que deveria ter catequese dentro da missa. Naquele momento ali, tirasse ali uns 5, 10 minutinhos para falar sobre essas coisas. Alertar as pessoas a não fazerem. Mas infelizmente não tem, né? Infelizmente não tem. Porque as pessoas vão indevidamente receber Jesus. Eu não sei se você percebe, mas muitas vezes vai um casal para a igreja. A mulher levanta para comungar, o homem não vai. Casados, né? Tô falando casados, consagrado no Senhor, no matrimônio na igreja. É para os dois estar comungando. Não é só um. Então, se um se afasta e não vai durante a vida, ele sabe porque ele não vai, né? Porque antes do casamento existe toda uma preparação para que você entenda tudo isso. Então, se ele não vai, por algum motivo ele não vai, né? É um pecado mortal faltar a Santa Missa no domingo. É o dia do Senhor. É um pecado mortal, principalmente porque você deixa de ir para não fazer nada. Muitas vezes você deixa de ir, não por doença, mas porque vai viajar, né? Você não está se importando com a presença de Cristo, que é Jesus na Eucaristia. Que, em primeiro lugar, a gente precisa colocar Ele em primeiro lugar. Você não está importando. Ah, mas eu vou para a praia hoje, Senhor, hoje eu não vou para a tua missa. Mas não tem um sábado à noite? Por que você não vai ao sábado à noite? Né? Então você precisa ter amor, você precisa sentir saudade de ir buscar Jesus, porque Jesus está vivo lá na Santa Eucaristia. Não é qualquer igrejinha que se abre e que se bota lá o pãozinho e o suco de uva, não. É Jesus que está lá. Ele está te esperando, né? Ele está te esperando no domingo. Outros dias da semana também. Também. Mas se você não pode, você trabalha, vá pelo menos no sábado à noite ou no domingo. O domingo tem várias missas durante o dia. Então, gente, vamos meditar sobre isso. Vamos ter mais cuidado com as coisas. Aí, às vezes, muitos se revoltam com o padre porque o padre não pode confessar casais que não sejam casados na igreja. Por quê? Vocês estão ou em adultério ou em fornicação, dependendo da condição de cada um. Se o seu marido que você vive já foi casado com a primeira esposa na igreja, é adultério. Se você é solteira, mas ele já foi casado, ele está adulterando e você está na fornicação. Sexo fora do casamento, do matrimônio. O padre não pode absolver você a receber Jesus Cristo porque você está no adultério. E o adultério faz parte dos mandamentos. Faz parte dos mandamentos. Não adulterar. Então o padre não pode absolver você. O que o padre pode fazer por você é conversar com você. Padre, eu estou muito atribulado, eu quero conversar. Aí ele vai te aconselhar e você vai ter uma conversa com ele, mas não vai ser
uma confissão, porque vocês vivem em pecado. Não adianta, o padre não vai absolver você e você voltar para casa e viver o adultério de novo. A não ser que você tome consciência, se os dois for solteiro, e você vai lá e diga, padre, eu quero casar. Estou entendendo o mistério agora e eu quero casar com a minha esposa. Então, os dois sendo livres para casar, vai lá, pronto. No outro domingo, você já pode entrar na fila da comunhão divinamente com a sua família e receber Jesus. Entendeu como é? Então, não fique culpando, não fique dizendo que o padre, que porque Jesus veio para todo mundo. Não foi bem assim, não. Jesus veio para os doentes, sim, mas para convertê-los primeiro, né? Quando foi para receber o seu corpo consagrado, ele autorizou a uma quantidade pequena de pessoas. Aquela quantidade de pessoas saiu para converter outras. E depois, quem se converteu verdadeiramente, quem verdadeiramente entende o mistério e acredita, está aí na fila da comunhão, né? Mas eu sou solteira, eu estou namorando, eu posso receber a Santa Eucaristia? Depende. Se você estiver vivendo um namoro santo, ou seja, um namoro sem o ato em si sexual, poderia sim os dois, mas é muito difícil. Mesmo que você não tenha o ato em si, mas você usa de outras formas para sentir prazer. Porque homem e mulher junto só funcionam essas coisas. Então você não tem que ir procurar Jesus na Eucaristia, nem se confessar, nem nada. Você tem que fazer se quer viver lá, né? No bem bom que a vida oferece, casar. Ah, amor, a gente se dá tão... Vamos casar. A gente vai casar, eu tenho certeza que é isso que eu quero, que a gente quer. Vamos casar para que a gente não viva em... Eu estou falando isso para as pessoas que entendem o mistério e que quer viver de forma certa. Quem não quer, pode namorar à vontade. Pode transar à vontade, fazer amor à vontade, né? Vocês não vão para o inferno de cabeça para baixo com isso, porque vocês estão namorando, não. Mas vai contra as normas de Jesus. Você vai pagar por isso, vai ter preço para isso. Que antes que você passe dessa para melhor, que você encontre a verdade na sua vida, que você viva de forma digna. Casamento é coisa séria. Casamento te leva ao céu. Viver no adultério te leva para onde? Para o inferno. Porque a palavra diz: os adúlteros não herdarão o reino do céu. E os adúlteros é todo aquele que está no adultério, na fornicação. Entenderam agora? Pronto. Então, se eu não estou namorando, se eu estou sozinho, eu posso muito bem fazer uma boa confissão e entrar na fila da comunhão. Se eu fiz a primeira comunhão de pequeno, eu posso entrar na fila da comunhão e receber Jesus. Toda vez que eu for à missa. Por quê? Porque eu não estou com ninguém. Eu não estou tendo sexo fora do casamento para os solteiros e nem estou adulterando minha esposa ou meu esposo, porque eu não sou casada. Então você está perdendo a vida eterna dentro de você. Você está perdendo o seu alimento espiritual. Também quando Paulo fala dessa forma, para não receber indignamente o corpo de Cristo, é você ir sem acreditar. Não se aproxime da Eucaristia sem acreditar no mistério. Primeiro você peça a Deus a fé. Renova a minha fé, Senhor. Eu não consigo ver o Senhor aí nesse pão de verdade. Porque eu já tive dúvidas e tive respostas também. Eu defendo a Santa Eucaristia com unhas e dentes. Então, pessoal, vamos refletir, né? E um bom final de semana para vocês, né? Um bom sabadão aí, um bom domingão, que vocês possam ir à missa, né? Olhar esse mistério de perto. É isso que eu desejo para vocês. Um bom final de semana e até amanhã, se Deus assim nos permitir.